Vou acionar novamente nosso comentarista Cristiano Vilela para a gente analisar um pouco todas as falas, né? Voltando um pouco no começo da coletiva, na fala bastante forte, inclusive, do prefeito de Porto Alegre. Ele cobrou bastante do governo federal, claro, elogiou, foi palavras dele, né? Muito acertada em agir de forma unificada, mas cobrou de forma assertiva coisas básicas. Segundo ele, está faltando barcos, coletes, botes, suprimento, água também. Os caminhões, pipa, diz, segundo ele, já não tem diesel, hospital sem oxigênio. Então, concentração em salvar vidas. É um pedido que ele fez ao presidente. Assim como as falas, né, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltando a falar e se tratando da tragédia como uma guerra, né? Ele citou vários números atualizados, inclusive o último boletim da Defesa Civil, data então de agora há pouco ao meio-dia do domingo, em que já são 75 o número de óbitos confirmados, óbitos ainda em investigação 6, né, que são apurados para ver se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos. E finalizando só com a fala do presidente Lula, ressaltando a importância do estado do Rio Grande do Sul, importante para o Brasil, e garantindo que haverá, sim, recursos para que essa reconstrução do estado seja possível. Vilela. Pois é, Soraya, as falas, né, todas colocadas, na forma, até como elas foram dispostas, acabaram elucidando muito bem aqueles questionamentos que inicialmente foram colocados pelo prefeito de Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre, ele demonstrou claramente as necessidades mais urgentes em razão do poder público, das necessidades realmente que o poder público tem para suprir esse contexto de uma crise tão grave que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul. No segundo momento, o governador do estado, ele coloca também de uma forma muito bem colocada, ele faz o gancho, ele aproveita o gancho do prefeito, mas ele amplia para o trabalho de reconstrução que será necessário. Até porque as imagens demonstram isso claramente, você vê que o estado ele está totalmente destruído e que será necessário uma estrutura que vai muito além dos cofres da Prefeitura de Porto Alegre, das prefeituras das demais cidades envolvidas e do próprio governo do estado. E aí você vê que, em seguida, quando foram abertas as falas dos presidentes da Câmara e do Senado, do ministro do Desenvolvimento Regional, do ministro da Secretaria de Comunicação, do presidente do Supremo, do presidente do Tribunal de Contas, em todas as falas ficou claramente consignado a necessidade e o reconhecimento de que todas as forças da União, todos os poderes e todas as instituições, todos os órgãos devem trabalhar em conjuntos no sentido de fazer com que essas necessidades mais urgentes sejam atendidas e especialmente no sentido de se construir condições diferenciadas para que o estado do Rio Grande do Sul e os municípios gaúchos possam se reconstruir. E aí, ao final, a fala do presidente da República, ela foi totalmente no sentido de dar essa segurança ou de procurar dar essa segurança ao povo do Rio Grande do Sul, no sentido de que presentes ali, ministros de diversas pastas, viessem comprometidos no sentido de fazer com que essas necessidades urgentes fossem atendidas e no sentido de tentar já construir caminhos, construir alternativas, visualizando esse processo de reconstrução da sociedade gaúcha, dos municípios gaúchos, enfim. Então, me pareceu realmente uma fala bastante concertada entre os presentes, o que nos demonstra que o poder público, de uma forma geral, União, estados e municípios, vão atuar em parceria, visando não apenas agora esse momento dessa angústia que o Estado vive nesse momento, mas pensando também num segundo passo na reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele fala, presidente Lula fala na questão da burocracia, que até pontuou o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, né? Lula dizendo que não haverá impedimento da burocracia para disponibilizar recursos para a reconstrução do Estado. Então, ele falou ali, bem ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Olha, alguns milhões você terá de forma imediata, porque justamente em sua fala, né, Eduardo Leite lembrou da assistência que eles precisam e da dívida per capita
capita de R$10.000, ou seja, uma restrição financeira severa, né, do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa ajuda precisa vir de forma imediata, e ele volta a falar novamente em plano Marshall, né, de um pós-guerra para atuar em frentes diferentes, ou seja, de assistência, de restabelecimento das estruturas que foram comprometidas. Ele falou numa espécie de varredura, até com técnicos, para que seja garantida a segurança, para que as pessoas possam retornar às suas casas, e nessa terceira frente de reconstrução. Então, são frentes que demandam, de fato, investimentos, e, claro, ele vem detalhando esse plano de ação e pontua, né, que já são, pelo menos, em menos de um ano, o Rio Grande do Sul afetado com 10 eventos climáticos em menos de um ano. É muito próximo esses eventos climáticos que castigam ali a região. Então, não é resolução de um evento climático pontual, né? Mas de forma a pensar numa prevenção para que outros eventos climáticos, que claramente a gente vem acompanhando e sabe que esse não será o último, né? Precisam ser prevenidos. No começo da entrevista coletiva, né? Houve ali, falando até um pouco da previsão meteorológica, de que agora se tem uma janela de um bom tempo entre hoje até pelo menos terça-feira, né, que vai facilitar e ajudar ali nos resgates das vítimas que ainda estão desaparecidas, né, mas que há possibilidade, previsão já de que chova entre amanhã no extremo sul do Rio Grande do Sul. O que preocupa agora também, um outro evento, é a queda de temperatura, que pode causar e ainda agravar ali a hipotermia dessas pessoas que ainda aguardam resgate, né, Vilela? Então, de fato, essa ajuda precisa ser agora um foco, claro, olhando para os resgates dessas pessoas, mas também pensando a longo prazo. Você vê que existe uma multiplicidade de ações e de tarefas que tem que caminhar de uma forma conjunta. Então, é evidente que nesse primeiro momento, no momento de chuva, no momento onde você tem casas, pontes sendo destruídas, pessoas tendo que ser resgatadas, a primeira imagem que vem é a necessidade de atuação da Defesa Civil, das Forças de Defesa Civil. E, nesse sentido, existe essa necessidade de urgência, e o governo federal tem um ministério específico para tratar dessas questões, tem que estar na linha de frente coordenando esforços e, inclusive, agregando a ajuda de outras defesas civis de outros estados, outras unidades da federação, que também estão se colocando no sentido de auxiliar. Você vê, a própria Força da Defesa Civil do estado de São Paulo, de outros estados, estão também colaborando com sua experiência e até com seus equipamentos nesse sentido. Agora, isso tudo, quando a gente fala desse processo numa visão mais ampla, a gente não pode apenas ficar restrito a esse momento de hoje, porque quando a gente olha, a gente vê essas imagens, vias públicas destruídas, estradas destruídas, pontes, residências, enfim, você vê que será necessário uma força muito maior para atuar nesse sentido. E aí você vai precisar de uma atuação, seja na esfera de recursos, do governo federal disponibilizar recursos nesse sentido, no sentido de criar fontes de financiamento para a iniciativa privada, para que as empresas, para que as indústrias, para que o comércio possa se utilizar de alguma estrutura para retomar as suas atividades. Muita gente perdeu tudo, muitos comerciantes perdendo tudo, enfim. Então, vão precisar realmente desse aporte, dessa ajuda do governo federal numa multiplicidade de áreas. E aí a importância de, quando se chega uma medida, uma situação de caos como essa que a gente está vivendo, algo que realmente choca todo o Brasil e que precisa desse esforço, é fundamental que o governo federal esteja presente, as autoridades estejam presentes, porque nada como a presença para demonstrar e para garantir que a ajuda e que os esforços vão ser encaminhados prontamente. Ver de fato de perto, né, como que está tudo acontecendo e conseguir mensurar de que forma essa ajuda vai chegar. Paulo Pimenta, inclusive, o ministro também Valdez Góes, estiveram desde ontem, né, em Rio Grande do Sul para instalar um escritório permanente que vai funcionar em conjunto com as ações do governo federal, estados e municípios já a partir dessa segunda-feira. Ele disse durante a entrevista coletiva
Legislativa que hoje à noite também haverá uma reunião com todos os municípios, com a participação de vários ministérios, discussão também direta com as prefeituras para elaborar esses planos de trabalho que, segundo ele, já começaram a ser aprovados, né? O próprio ministro Valdez Góes disse que um decreto municípios que precisam de ajuda humanitária já foi publicado no Diário Oficial da União e na medida que forem, né, novos municípios surgindo e também necessitando de ajuda humanitária, que esse decreto vai ser atualizado. E também já amanhã de manhã na Assembleia Legislativa, toda a bancada federal, estadual, de deputados e senadores, a partir das 9 horas da manhã, devem se reunir para dar continuidade a esse trabalho.